Bom dia, Oi, a paz para todos. Vamos lá para nossa oração hoje. Oração da manhã é na parte da manhã, né? Não é tão manhã assim, mas a gente já fez várias orações, né? Para quem está acompanhando, já fizemos oração lá com a minha mãe. Ela está se recuperando cada dia mais forte, né? E Deus proverá. Sempre. E a palavra que ele nos deu agora cedo está em 1 Samuel, capítulo 17. Nós já lemos essa palavra aqui entre nós essa semana e o pai trouxe de novo. E é linda. Vamos lá. Os filisteus reuniram seu exército para a guerra em Socó de Judá e acamparam em Efes-Damim, entre Azeca e Socó. Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale de Elá, posicionando-se para a batalha contra os filisteus. Assim, os filisteus e os israelitas se defrontaram em colinas opostas, tendo vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus para enfrentar as forças de Israel. Ele era um gigante que tinha 2,90 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 60 quilos. Ele usava caneleiras de bronze e trazia um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança era enorme, parecia com o eixo de um tear, pontudo, sabe? E a ponta de ferro da sua lança pesava cerca de 7,2 kg. Eu fico impressionada com o detalhismo da Bíblia, gente. Adiante dele caminhava seu escudeiro. A certa altura, Golias parou e gritou para os soldados israelitas: "Por que vocês estão em posição de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul?" Ó a prepotência, né? Vamos resolver essa questão. Só porque ele era grande. Se achava grande também. Eu representarei os filisteus e vocês escolherão um representante do exército de Saul para lutar comigo. Se o seu homem for capaz de lutar e matar-me, então nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu o matar, então vocês serão nossos escravos e nos servirão. Eu desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem que venha lutar comigo. Então, assim, realmente, dentre os homens do exército de Israel, não tinha um gigante do tamanho dele, né, de carne e osso. Mas era o exército de Deus. E ele é gigantesco. E uma vez que você está nele e ele está em você, ainda que o inimigo não veja, porque o inimigo não vai ver. Se visse, Deus não estaria sendo seu inimigo, na verdade? Ainda que o inimigo não veja, você já tem a vitória. É simples assim. Quando Saul e o exército israelita ouviram esse desafio do filisteu, tremeram de medo. Davi era filho do Efrateu Jessé, membro da tribo de Judá, que vivia em Belém de Judá. Ele tinha 7 irmãos mais velhos do que ele. Jessé, ao 7 de novo. Jessé já era idoso no tempo em que Saul era rei. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, o Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e o Samá, o terceiro, já haviam se apresentado ao exército de Saul para combater os filisteus. E eram irmãos de Davi que desprezavam ele, né? Reparem nisso. A história de José aí de novo. Lembrei disso também. Que muitas vezes você não está lutando só contra inimigos externos. Você também luta contra ali ciúmes dentro da própria família, né?
Davi era o filho mais moço, caçulinha. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para ajudar o pai a cuidar das ovelhas. Durante 40 dias, 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passava com arrogância, diante dos exércitos de Israel. De manhã e à tarde. Passava, 40 dias. Para ficar apurrinhando, sabe? Para ficar cutucando, para ficar assim, atiçando, entendeu? Ó, 40 aí de novo. Exato. O povo não ficou no deserto 40 anos? Às vezes vai ficar 40 dias sendo apurrinhado por alguém que quer te atacar. Se você não tiver Deus, você se desestabiliza. Sim. Mas se tem, você dá risada todo dia. É um prato cheio para você se divertir. Um dia, Jessé disse a Davi: leve depressa seus irmãos no acampamento esta porção de grãos torrados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos ao comandante deles. Veja como vão seus irmãos e traga-me de volta alguma prova de que estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e o exército de Israel estão acampados no vale de Elá para enfrentar os filisteus. Então, o pai dando todas as orientações por filho, Assim, Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu bem cedo na manhã seguinte, levando os grãos, os pães e os queijos, como Jessé mandou. Ele chegou ao acampamento bem na hora em que o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos e brados de guerra. Israel e os filisteus estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou o que ele trazia aos cuidados do guarda da bagagem e correu para saber como estavam seus irmãos. Enquanto Davi falava com seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio costumeiro ao exército de Israel. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir amedrontados, Você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele também lhe dará uma de suas filhas por esposa e toda a sua família estará livre de pagar impostos. Então Davi falou, opa! Oportunidade. Davi falou com alguns homens que estavam ali para confirmar se era verdade, o que diziam. Então, aí é uma coisa, Muitas vezes a oportunidade aparece, isso serve para hoje, Olha o cuidado que ele teve de falar com mais outras pessoas antes de ficar replicando aquilo que todo mundo estava falando sem saber que é verdade. Pois é, porque você pode cair em 2 problemas. Você espalhar fake news, Notícia falsa, ou você ser vítima da própria notícia falsa e ser injusto com alguém, julgar mal uma situação, uma pessoa, porque você pegou uma informação e não se certificou. E isso não acontece só na imprensa, não, isso acontece toda hora. Isso é em todos, Quando você não faz o trabalho que é de verdade, de se certificar de todos os pontos, como que realmente está acontecendo alguma coisa, você é conivente e você tem a sua parcela de culpa se aquilo que você espalhou, mesmo sem saber e não se certificou, não era verdade. E repare que quando a gente, me coloco nisso também, porque já pequei nisso também. Quando a gente só abraça uma ideia sem checá-la, repara que muitas vezes é porque aquilo encontrou morada dentro de você, porque você também tem algo ali que está endossando. Você precisa resolver alguma coisa ali dentro que aquilo
entendeu? Como disse, né? É Encontrou... um imã. É o que a gente sempre fala, a gente só dá aquilo que nós temos dentro. E aí a recíproca é verdadeira. E já aconteceu por eu ter tido de eu ter guardado uma informação errada, mesmo que eu não tenha passado para frente, tá? Mas eu tenho guardado uma informação errada, porque eu não fui checar, não me dei esse trabalho. Só fiquei ali, ó, mastigando aquilo. E depois, com o tempo, eu vi que, opa, eu estava errado sobre determinada situação ou pessoa, enfim. E eu tive que ir lá e reconhecer e falar, olha, perdão, tive uma impressão errada, mas o tempo, gente. Ai, o tempo. Olha aí, João 8:32. A verdade vos libertará. E aquilo, os filhos de Deus não têm problema de se humilhar e pedir perdão, porque nós todos somos falhos. O Espírito Santo toca a gente. Sim. E a palavra é reta. Aliás, a gente dá graças a Deus quando aparece um erro e que a gente tem a oportunidade de chegar e falar, putz, não devia ter feito isso. Porque o que mais envergonha e constrange, machuca quando a gente é injusto, porque a gente não está agindo assim só com o próximo. Primeiro a gente está sendo com o pai. Porque ele orienta, tá aqui na palavra, ele está ensinando, olha, não acredita na primeira coisa que você escuta não é? E aí você não aplica, e quem é que você está traindo primeiro? Ele. E assim, não adianta, você pode esconder isso de todo mundo, do mundo inteiro. Mas o pai já sabia. Então não tenta fazer isso com ele. Então, depois que Davi falou com alguns homens, né, para confirmar se era verdade, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e terminar com os insultos que ele faz a Israel, né? Davi perguntou a eles e continuou: quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar o exército do Deus vivo? Porque, não tem coisa que mais deixa um filho de Deus bravo do que quem pisa na palavra. Do quem blasfema o nome de Deus. Quem faz alguma coisa direta dessa forma. Assim, eu não gosto... Quando me atingem, eu até sou mais tranquila. Mas quando falam do meu marido, da minha filha, eu viro bicho. Agora, de Deus, então, eu viro gigante. Né? E todos repetiram a Davi o que haviam comentado anteriormente. Sim, assim se fará o homem que matar Golias. Ele vai ganhar uma esposa e vai parar de pagar imposto. Né? E vai ganhar riquezas. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho, lembra? Que eu falei pra vocês guardarem na memória. Ouviu-o falando com os soldados. O que é que ele tá aparecendo aqui? Ficou furioso. E perguntou a ele: o que você anda fazendo por aqui? Você não devia estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheço a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. Olha só isso. É o julgamento. Bem sei que conheço a maldade do seu coração. É o espelho. De novo, você só dá aquilo que você tem dentro. É julgar a pessoa pela tua régua, né? E aí o Davi devolve pro irmão: o que eu fiz agora? Né? Respondeu Davi: eu fiz apenas uma pergunta. Então, para quem julga a gente errado, se você ficar quieto, você tá errado. Entendeu? Porque ele já decidiu o que ele acha de você. Então, qualquer coisa que você faça vai ser motivo para ele distorcer e usar do jeito que ele quiser. O menino só tinha feito uma pergunta, né? E ele se dirigiu a outro soldado fazendo a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta dos homens. Você acha que Davi ficou se importando com o que o irmão estava... Não, porque dentro do coração dele, ele já tinha a mensagem do que era para ser feito. Ele só queria se certificar que era aquilo mesmo. Exato, segue a vida, né? Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi,
alguém falou ao rei Saul. E o rei mandou chamá-lo. Não se preocupe por causa desse filisteu, Davi disse ao rei. O seu servo irá lutar contra ele, né? E o Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu, você ainda é muito jovem, ele é um guerreiro desde a sua mocidade. De novo, gente, só olha aquilo que está fora. Pensa, o Davi só foi rei, que a gente leu ontem, com 30 anos. Dessa época, até ele ser rei foi um tempão. Então Davi aqui devia ser assim, era um, sei lá, um menininho ainda. Não, ele era um pré-adolescente ou um adolescente, vamos dizer assim. Tipo dos 16 aos 18 anos. Pirralhinho, gente. E aí chega um pirralhinho, fala para um rei que vai detonar um gigante de 2,90 metros. Que treinou a vida inteira para ser guerreiro. E já tinha um monte de vitórias no seu currículo. Só que, exato, e daí o Davi não desistiu da ideia. Ele falou, não, seu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Então ele está falando, o senhor não me conhece. Eu sou responsável. Eu cuido das ovelhas do meu pai, disse ele. Quando aparece um leão ou um urso, esse menino aqui, né? Pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado. Eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. O seu servo já fez isso com leões e ursos, e farei a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus. Pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me salvou das garras do leão e do urso me salvará das mãos desse filisteu. Então tá aí. Deus nos treina os filhos dele para tarefas que a gente ainda não sabe. Mas ele treina durante uma vida, às vezes, com coisas que você fica pensando, onde é que eu vou usar isso? E de uma hora para outra, aquele monte de pecinha que você tinha, tipo um quebra-cabeça, por causa de uma peça que você encaixou no lugar certo, você consegue juntar todas as outras e fala, pai, o senhor montou isso tudo e eu não sabia, agora eu estou vendo o desenho completo. E não só isso, muitas vezes o pai usa pessoas para que você possa concretizar as suas vitórias e seu amadurecimento. Sim. E o Golias, ele foi usado de certa forma. Sim. Os irmãos e tudo mais, para mostrar para Davi, né? Para que Davi mostrasse para todo mundo o que Deus tinha feito na vida dele, e ele fosse, mesmo um menino, capaz de derrotar um gigante, né? E esse gigante, na vida de cada um, pode ser diferentes coisas, né? O que é que fica minando a sua vida, que é uma coisa que você não é palpável, sabe? Mas já virou um gigante dentro de você. Que você deixou crescer. Pode ser, por exemplo, o sentimento de rejeição, né? Pode ser uma doença que você está enfrentando. Tem vários desafios colocados para a gente, né? E que Deus vai treinando e ele, de repente, ele dá a oportunidade para você falar, para ele falar, olha, tá vendo? Você treinou bastante, né? Agora você vai lá, você vai acabar com esse problema. Acabar com o seu gigante, o fantasma. E todo mundo vai perceber que isso só aconteceu porque você tá comigo, filho. Porque por você tá nítido que não aconteceria. Ele era um menino. Por nós, né? Entendeu? Nós sozinhos não conseguimos. Então muitas vezes aparecem problemas na nossa vida e pessoas são usadas, né? Para fazer volume, né? E parece que você sozinho não vai dar conta. Para todo mundo parece que você não vai dar conta, porque você está em minoria, porque, enfim, você está fraco, está machucado, né? Seria uma covardia. Mas... Porém,
Você sabe que você está com Deus. Você sabe o quanto Ele te treinou. E que você está preparado para aquele momento agora. Então vem. Você... Não é loucura. Não é que você está se atirando o penhasco, se dando nó de louco, não. Não. Ele te avisou e Ele vai na tua frente, né? E aí, olha só. Por fim, Saul consentiu e disse: tá bom, então vai, que o Senhor esteja com você, né? Saul deu então a Davi a sua própria armadura. O rei deu a armadura dele. Né? Ele pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Né? Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com usar tais coisas. Imagina um moleque com uma roupa de homem, né? Pesada, não dá nem para se mexer. Então, muitas vezes, o rei de uma determinada situação, aquela pessoa que todo mundo quer a atenção, porque o pessoal ia lá para a batalha para depois trazer a cabeça do inimigo da bandeja para quem? Para o rei. O rei. Né? Todo mundo quer a atenção do rei. E no entanto, Davi, mesmo ganhando o aval do rei, ganhando a armadura dele, a espada dele, falou: não é assim que funciona, entendeu? Eu treinei de outro jeito, desse jeito eu não consigo. Não é desse rei daqui da terra que eu preciso das coisas, mas é do meu rei verdadeiro. Isso. Entendeu? O meu rei verdadeiro me treinou com as pedrinhas, né? Que ele jogava no lago. Que ele ficava treinando pontaria. Quantos anos ele não ficou fazendo isso sozinho? Exato. Então ele falou: mal posso mexer-me, pois não estou acostumado, exclamou Davi e tirou a armadura. Em seguida pegou o seu cajado, ele é pastor, não é? Pastor. Apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor. Detalhe, né? Uma coisa que hoje em dia muita gente tem essas informações, mas quando a gente joga pedra no rio para ela ficar batendo e indo assim, se você pega qualquer pedra, ela bate, ela está imperfeita e ela não dá o caimento. Aí a gente vai aprendendo. Quando a gente vai fazer essas competição besta, né? De jogar e ver qual pedra vai quicar mais tempo, você escolhe a pedra mais lisa. E aí você cai em outro estudo. Aviões que começavam lá na Primeira Guerra começaram a mudar para a Segunda Guerra, para os jatos. Por quê? Menos atrito, ele voa mais rápido. Aí você cai na natação. Estou te dando vários exemplos aqui só pelo detalhe da Bíblia. Os nadadores se depilando. Pedra lisa. Os nadadores acabam se depilando porque dá mais atrito na água. Quanto mais lisa, mais velocidade e mais rápido ela alcança o alvo. Olha só o detalhe que a Bíblia pontua ali. Tira tudo que te atrapalha. Tira tudo que te atrapalha, né? Vai na simplicidade. E pedra lisa. E aí ele, a funda dele, né, na mão, começou a aproximar-se de Golias. O filisteu caminhava na direção de Davi, né? E diante dele ia o moço que carregava o seu escudo. Golias caçoava de Davi e o desprezava por ele ser ainda muito jovem, ruivo e de boa aparência, né? Então pensa isso, menina preconceito, né? Os preconceitos todos. Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Porque ele estava com o cajado. Né? E gritava um gigante furioso, né? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Aí mexeu fundo. Venha cá e darei sua carne para servir de comida às aves do céu e aos animais selvagens, berrava Golias. Aí foi a hora que o Davi replicou: você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo. Mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará vitória sobre você
e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E soldados filisteus mortos eu darei às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. E toda esta congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espadas ou lanças para obter vitória, porque a guerra é do Senhor e Ele entregará você em nossas mãos. Amém. À medida que Golias se aproximava, Davi então não precisou ficar correndo atrás, entendeu? Ele veio. Davi saiu correndo ao seu encontro para enfrentá-lo, enfiando a mão na sua sacola, tirou uma pedra e arremessou-a com a funda. A pedra acertou bem na testa do filisteu, de tal modo que ficou encravada nela, e o gigante caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o gigante filisteu com uma funda e uma pedra. Sem uma espada na mão, derrubou-o e o matou. Davi correu para cima de Golias, ficou com os pés em cima dele, tirou a espada da bainha do gigante e o matou com ela. Quer dizer, Com a espada dele. cuidado, filisteus, né? Que vem com as suas armaduras, suas armas, Com as suas vai ser setas. morto com a sua própria espada. Assim como na história lá de Esther, de Mordecai, que o cara morreu na própria forca que fez, né? E aí depois Davi cortou a cabeça do gigante. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, trataram de fugir. Bando de covarde. Porque aí eles só enxergam aquilo que eles veem. Se um moleque mirrado perto dos guerreiros fortes conseguiu matar o gigante, imagina o exército todo. Só que tem que uma vai coisa. acontecer. Por que eles também fugiram? Porque aquele moleque falou em nome de Deus e eles morriam de medo do Deus de Israel. Sim. Aí é a segurança que cada um tem em seguir a palavra. Se você segue só da boca para fora, ou se ela é parte sua, da sua vida. Então os homens de Israel e de Judá soltaram um grande grito de triunfo e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E os cadáveres dos filisteus mortos ficaram espalhados pelo caminho de Saarim até Gate e Ecrom. Então os soldados israelitas voltaram da perseguição e levaram tudo quanto encontraram no acampamento dos filisteus. Davi pegou a cabeça de Golias e levou-a para Jerusalém, mas guardou em sua tenda as armas do filisteu. Quando Saul viu Davi sair para lutar com Golias, perguntou a Abner, lá atrás, ele nem tinha matado ainda, antes da luta. Comandante do exército: Ué, Abner, de que família vem esse rapaz? Juro pela sua vida que não sei, meu senhor, disse o Abner. E aí, depois que Davi estava voltando após ter matado Golias, o Abner levou à presença de Saul com a cabeça do filisteu ainda em suas mãos. Conte-me de quem você é filho, meu rapaz. E Saul perguntou. E Davi respondeu: eu sou filho do seu servo Jessé, que mora em Belém. Detalhe, depois de toda essa história, o cara que mais perseguiu Davi na vida foi o rei de Saul. Sim. Por quê? Ciúme. Ciúme. De novo, ciúme. Ai, ele vai ser rei no meu lugar. Em vez de você treinar a pessoa e ter orgulho daquilo que você está fazendo, porque Jesus veio para os apóstolos para ensinar e depois eles, o que aprenderam, ensinar. Essa é a dádiva que ele mais deu para todos aqui, Você vem para cá para aprender e depois ensinar. Só que por que o Davi não ficava abalado? Porque ele não fez isso pelo rei Saul. Ele fez por Deus. Sim. Quando a gente só faz as coisas por Deus, pode todo mundo, sabe? Porque ali, tanto os filisteus, quanto os soldados, quanto os irmãos e tudo mais, que caçoavam de Davi, estavam com ciúmes do rei, no primeiro momento.
E Davi venceu, quer dizer, ele já atraiu para si A atenção. E o ódio também, né? Sim. Aí, com isso, em algum momento, quando você acha que você está salvo porque você está agradando o rei, se você realmente só fez para agradar o rei, você está lascado. Sim. Ele vai se virar contra você. É batata, entendeu? Agora, se você você fez aquilo por Deus, você não vai evitar que o rei se vire contra você, não vai evitar. Mas você vai estar tranquilo que também é outra batalha vencida. Sim. É uma questão de tempo, certo? Então essa é a palavra de hoje. Não foi à toa que ela veio hoje, né? Eu espero que muitas pessoas possam colocar essa palavra no coração, que estejam aí enfrentando os seus Golias, né? Criem um relacionamento muito estreito com o Pai, para que vocês possam vencer essas batalhas. Vencer os seus Golias. Vencer os seus Golias, né? Deixar de ser refém deles. Muito pelo contrário, falar, isso daí não é nada, já teve um monte de urso, um monte de leão aqui. E por acaso Davi ficava se gabando disso? Não. Ninguém sabia, às vezes nem o pai dele sabia que ele estava enfrentando aquilo. Por quê? Porque ele estava cumprindo a tarefa. Não mandou ele ser pastor? Ele vai ser pastor. Né? E não é à toa que foi um cara que foi um dos reis mais queridos por Deus, e que Deus prometeu que da linhagem dele viria o nosso Salvador maior. E que veio, né? Jesus Cristo. Jesus de Belém. De Belém. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, né? Vivam a palavra e se preparem para as guerras, porque é inevitável, elas vão vir. E quanto mais próximos a gente está de Deus, mais o inimigo se chacoalha e quer minar. E geralmente, por ele ser, isso é uma coisa inevitável, o inimigo que está junto com o mal, ele quero procurar palavras aqui, mas é baixo, vamos dizer assim, né? Ele é muito baixo. Ele pega sempre nas falhas mais sensíveis que você tem, nas pessoas que você mais gosta e preza, para minar você. E muitas vezes existe sim culpa da pessoa por aceitar ser dominada, mas por ela não ter a vida em Deus, você tem que se proteger. E se ele nosso Pai colocou aquela prova para você, algum sentido tem, e é lógico, você tem que se sentir honrado por isso, porque ele está te dando a oportunidade de ir para um nível mais alto, né? E como o inimigo é baixo e vai usar as suas fraquezas e as pessoas que você mais ama em algumas situações, é que isso vem endossar aquela coisa. Se você ama mais o seu pai, a sua mãe e seu amigo do que a mim, então você não deve me seguir. Você está perdido. Entendeu? Então, ame a Deus acima de todas as coisas. E depois ame o seu próximo como a ti mesmo. São os mandamentos. Simples, né? E aí vem o nível de prioridades que você tem que ter. Se você preza mais pelo seu emprego, ou por uma balada, ou por isso ou por aquilo, em vez de colocar a sua vida em Deus em primeiro lugar, tem muita coisa errada no que está sendo feito. Porque se você coloca Deus em primeiro lugar, ele nunca virou para os apóstolos. Aliás, diferente de tudo, ele sempre falava, Jesus sempre falava, vamos festejar, mas com sabedoria. Então sempre existiu festa, mas depois de realizar a obra. Níveis de prioridade. Primeiro a obrigação, depois a diversão,
com sabedoria, não com exagero, Exato. né? É isso? Uhum. Então, é isso que a gente tem hoje. Obrigado, Pai, pela palavra. Ó, até o tempo que estava nublado está abrindo, está saindo uns raios de sol, nuvens deixando o azul bonito do céu aparecer, e que tudo isso que a gente traz para vocês, que é em primeiro lugar para nós, para a gente aprender junto, né, sirva para dar um dia melhor para vocês aí. Amém. Abraço, Vinícius. Fica com Deus. Todos, a paz. Até mais.